Eu quero compartilhar uma palavra muito rápida, espero. Porque eu acredito que o que Jesus queria fazer aqui já começou. E eu não vou atrapalhar. O Valber me perguntou o que eu iria pregar hoje. Você pode, quiser anotar, esse é o tema da mensagem: morrendo para mim mesmo. Esse nome foi dado aqui agora há pouco. Eu fiz um vídeo, quem viu meu vídeo falando dos dons? Alguém? Depois você pode olhar no meu Instagram, tá aqui. Também estou no YouTube, ok? Se você quiser acompanhar lá. Estou no YouTube. Deixa teu joinha lá, teu comentário. Ativa o sininho. E hoje acordei e veio uma frase, eu não sei, eu pesquisei no Google, em qualquer lugar, para saber se tinha um nome, se tinha alguém, eu não achei, então, não é minha, mas também não sei se é minha, ok? Eu acordei, fui ao banheiro e me veio essa frase: a cruz não tem a função de nos promover, e sim de nos matar. Diga para a pessoa que está ao teu lado: a cruz, diga, a cruz de Cristo não tem a função de te promover. Diga para a pessoa que está ao teu lado: ela não tem a função de te promover, e sim de te matar. Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. A palavra do Senhor diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por mim. Quase todos nós já ouvimos uma canção que diz: já fui crucificado com Cristo. Já fui crucificado com Cristo, já não vivo eu. O Senhor vive em mim. Quem já cantou essa canção aqui? Principalmente na ceia. Já fui crucificado, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E quando eu gravei aquele vídeo sobre os dons, eu já tinha outro vídeo no gatilho. Só que eu não gravei. Eu fiquei com medo de ofender alguém. Porque eu tenho entendido, sendo pastor de jovens, cuidando do pastor de adolescente, que nós somos uma geração, a geração mais ofendida que temos no mundo. Qualquer coisa nos ofende, sim ou não? Sim ou não? Vamos lá, vocês estão comigo aqui? Nós somos uma das gerações mais ofendidas. Você viaja nos Estados Unidos, nós viajamos mais de 2.000 quilômetros de carro. Em todos os lugares você vai ver uma placa de advogados dizendo assim: se você sofreu uma injúria, nos procure. Se você sofreu uma injúria, dentro do metrô, nosso amigo que eu falei, o Gil, eu falei para ele que ele está ficando muito chato. Aí ele disse para mim que eu estou ficando bobo. Porque nós entrávamos dentro do metrô, Braga.
os negros que não podem ser chamados de negros, mas de preto, eles entram dentro do metrô e eles começam a gritar e eles são espalhafatosos. E o maranhense, né? O maranhense já gosta de encarar, né? Então, quando eu olhava, um amigo meu me cutucava e dizia: não olhe para eles, não olhe para eles, não olhe para eles. Não olhe para eles. Aí eu, Gil, que besteira é essa? Por que eu não posso olhar para as pessoas? Porque se ele encucar com você, ele vai para cima de você e ele vai brigar com você a ponto de ir para a porrada. Nós entramos no metrô e nós começamos a gritar dentro do metrô para ver se tinha algum maranhense. Tinha uma meninazinha que ela nasceu aqui em Imperatriz, mas ela já está lá há muito tempo. Ela diz: ai, pai, eu estou morrendo de vergonha, pai. Pai, eu estou morrendo de vergonha. Pai, não faz isso com as pessoas lá. Não faz isso. Por quê? Porque a nossa geração é uma geração que se ofende muito rápido. E eu descobri uma coisa, Kaori, que a cruz de Cristo me ofende. A cruz de Cristo me ofende. Sabe, Hugo, Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele diz assim: quando falarem mal de vocês, fique tranquilo. Diga para a pessoa que está do outro lado: quando falarem mal de vocês, fica tranquilo, você é bem pior do que eles pensam. Sim ou não? Sim ou não? Já tem gente que está falando assim: não, pastor, mas eu sou meu nome é um bom nome na praça, eu sou um homem de caráter, eu pago minhas contas certinho. Ei, quando alguém pensar ou falar mal de você, fica tranquilo que você é bem pior do que pensa. Quando falarem de mim, quando falarem do pastor Joane, quando me afrontarem, fica de boa. Eu sou muito pior do que você pensa, sabe por quê? Porque só Deus me conhece no meu secreto. A minha esposa, temos 11 a 12 anos, estamos nos conhecendo devagarzinho. O pastor Nonato perguntou para mim um dia: meu filho, quem é seu crivo quando você prega? Eu falo: minha esposa. Porque quando eu desço do púlpito, eu pergunto para ela: amor, e aí? Ela diz: tu errou essa, tu errou isso, tu errou isso, tu errou isso. Eu, aleluia. Mais alguma coisa, mãe? Porque nós somos uma geração que nos ofendemos muito fácil. Somos uma geração, sabe? E aí nós cantamos ou até pregamos. Provavelmente foi o apóstolo Paulo que escreveu Gálatas. E ele, depois de muito sofrimento, muito chicote, ele diz assim: quando você vê o apóstolo Paulo escrevendo e se apresentando diante das cartas, eu fico com vergonha quando ele começa a dizer: eu, apóstolo Paulo, circuncidado não sei quantos dias. Ele começa a dar o currículo dele, eu fico com vergonha. Porque se eu for para um lugar, como é que eu vou me apresentar? Sou Joane, de Imperatriz do Maranhão, bebedor de água de coco, eu sou a Universal. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz assim: eu já não vivo eu, já fui crucificado com Cristo, já fui crucificado, já crucifiquei a minha vida com Cristo, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quantos aqui foram crucificados com Cristo? Quantos aqui foram crucificados com Cristo? E por que você fica chateado quando as pessoas falam mal de você? Morto tem reputação? Morto tem reputação? Quando você vai no velório, que algumas mulheres, as mulheres ricas, elas, quando estão no velório, elas ficam assim, né? E no velório de pobre? Ele era tudo
tudo que eu tinha, o cabo não valia nada. Eu quero ir contigo, me deixa aí, me deixa aí. E ela bate nele, belisca ele, e ele está lá, sim ou não? Sim ou não? Ele morreu. Ele não tem mais dor. Se morreu com Cristo, vai para um lugar que não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor. Mas se for, que não pode falar de inferno, pastor, porque não é legal. Se for para o inferno, vai gemer. Então, se eu morri para mim mesmo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A cruz de Cristo ofende o meu orgulho. A cruz de Cristo ofende a minha vaidade. A cruz de Cristo ofende o meu autoconhecimento. A cruz de Cristo ofende o meu pensamento é assim, pastor. A cruz de Cristo ofende o meu orgulho. A cruz de Cristo ofende, eu sou um homem muito inteligente. A cruz de Cristo, a palavra do Senhor diz em Jeremias, se tem o rico, que o rico não se glorie na sua riqueza. Se tem sabedoria, não se orgulha na sua sabedoria. Se tem alguma coisa que você deve compreender, é conhecer o Senhor. Então quando você é tocado pela cruz, a cruz toca na sua vaidade. E nós somos uma geração ofendida demais. E sabe de uma coisa? Eu entro em crise, e eu vou falar isso novamente. Eu entro em crise quando nós estamos em uma igreja. Olha aqui para mim. Quando nós estamos em uma igreja, que nós estamos vivendo o cristianismo. E eu conversando com algumas pessoas esses dias, algumas pessoas que dizem, eu não gosto do fulano de tal. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu? Dentro da igreja? Eu vou falar da minha igreja aqui. Eu não gosto do fulano de tal. Aí eu chego pro Herbert, diz aqui o Herbert. Vem aqui o Herbert. Que eu não posso descer agora, porque nós temos uma câmera nova, né? Sobe. Consegue? Sou muito amigo do Herbert. Aí eu chego pro Herbert e diz, não gostei do Leandro. Aí o Herbert, mas pastor, por que o Leandro é tão gente fina? Porque eu não gostei dele. Eu não gosto do jeito que ele fala, eu não gosto do jeito que ele anda. Mas ele fez alguma coisa contigo? Não, é porque eu não gostei dele. Daqui a pouco, o Herbert está indo para outra pessoa dizendo, não gosto do Leandro. Não gostei do Leandro, não gostei. Por que, o Herbert, tu não gostou do Leandro? Porque eu não gostei, não sei por quê. Senta lá. Você já viu isso? Você já viu isso? Você já viveu isso? Eu estava conversando com algumas pessoas e minha esposa estava no meio. E uma pessoa chegou e disse assim para mim, pastor Joane, nós precisamos resolver uma coisa. Aí eu falei, o quê? Ela falou assim, tem uma pessoa que não gosta de você. E diz que não vai na igreja por causa de você. Eu fiquei assim, eu acho que dificilmente alguém não goste de mim. Brincadeira. E eu falei assim, pastora, ô fulano, pega o telefone aí, me dá o endereço dele, que eu vou na casa dele para saber por que ele não gosta de mim. Não faz isso não, porque se fizer assim, nunca mais ele vem para a igreja. Então o problema não está comigo, o problema está nele. Sabe por quê? Porque eu sou homem de Deus o suficiente. Se eu errei, eu ligo para ele agora e peço perdão. A cruz de Cristo ofende a minha vaidade.
A cruz de Cristo ofende o que eu penso. Então, pastora, me dá aí, fulano, me dá aí o telefone que eu vou falar com ele. Aí eu fui atrás, irmão, da história, porque eu fiquei agoniado. Não por causa do meu caráter, não porque eu quero me justificar, mas porque eu sou um pregador do evangelho, eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém. E aí eu fui pesquisar. Aí alguém chegou para mim e disse, pastor, fica de boa. Fulano de tal não gosta do Senhor por causa da sua voz, por causa do seu jeito. Aí eu falei, é impossível eu mudar por causa dele. Não tem como arrancar essa voz. Eu queria ter uma voz pelo menos parecida com a da Tasha Cobbs. Mas Jesus me deu essa voz. Alguém chegou no encontro um dia e disse, quando o Senhor começou a pregar no encontro, foi me dando uma raiva da sua voz, que a vontade era de lhe meter a mão na cara. Aí eu falei, caramba. Mas sabe de uma coisa, pastor? Eu descobri que era o espírito que havia na minha vida, que não condizia com o espírito do que o Senhor pregava. E todas as vezes que você pregava a palavra, que você dava um testemunho, ofendia a minha vida. Sabe de uma coisa? Ele reconciliou no encontro. Foi tocado por Jesus. Deve estar em alguma nova aliança dessa vida aí. Porque a cruz, ela mexe conosco. A cruz nos mata, ela não te promove. Eu vou para a igreja porque eu tenho um dom de cantar. E lá na igreja, sabe, Deus vai me promover. Vai não, Ele vai te matar. Antes de você viver, Ele vai te matar. A cruz mata seu orgulho. Sabe, nós já lemos aqui várias vezes. O Hugo compartilhou aqui. No ano da morte do rei Uzias. Por que tem esse texto bem específico na Bíblia, irmão? Por que, Hugo? No ano da morte do rei Uzias, porque foi um marco na vida de Isaías. Historiadores dizem que Isaías vivia no castelo, no palácio de um rei. E esse rei fez aquilo que Deus não mandou ele fazer, porque ele era orgulhoso. Então, eu não estou dizendo que está isso, ok? Mas eu estou dizendo que era como se Isaías estivesse dizendo assim, no ano que o meu orgulho morreu, que a minha coluna de sustentação morreu, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Sabe por quê? Porque nós colocamos os homens no lugar de Jesus. Nós colocamos líderes nos lugares de Jesus. Nós colocamos pastores, esposos, namoradas no lugar de Jesus. E só existe 2 tronos que Ele pode habitar. O trono nos céus e o trono do seu coração. Quando Jesus, ensinando o Pai Nosso, você pode ler. Mas antes de ler Mateus 6, 14 e 15, eu queria dar um exemplo de um livro, do livro Ego Transformado, de Tim Keller. Morreu semana passada. Ele diz assim, o tempo inteiro, o ego exige que qualifiquemos nossa aparência e a maneira como somos tratados. O nosso ego sempre está querendo mostrar alguém que eu não sou, para me ser bem tratado por alguém que eu não conheço. Você pode ler esse livro, eu acredito que tem ele na livraria, O Ego Transformado. Como diz o pastor Ribinha, ele é um bisturi que tira o pus do coração do crente. A palavra do Senhor diz em Mateus 6, 14 e 15. Pois, se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Cara, quando eu li isso, você já viu alguém que talvez você teve... Eu vou falar dos 2 lados aqui, amém? Tem o crente ou o irmão gente ruim, peça rara. E tem o crente, gente boa.
Tem um gente boa e tem um peça rara. Mas aqui, Jesus ensinando o Pai Nosso, e a última pregação que eu preguei antes de viajar aqui no púlpito do domingo foi: ensina-nos a orar. Jesus ensinando o povo a orar, ele disse assim: olha, todas as vezes que você for orar, não fique como os caras que estão nas sinagogas, papapá, e ore assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos quem nos tem. Quantas pessoas nós ofendemos? Ou quantas vezes você foi ofendido? Já viu alguém dizendo assim: fulano de tal é gente boa, Leandro, mas eu não quero nada com ele. Fulano de tal é gente boa, mas eu não quero caminhar com ele. Ei, que evangelho é esse? Porque todas as vezes que eu perdoo quem me ofendeu, eu sou perdoado por Deus, pelos meus pecados. Todas as vezes, e eu sei que o perdão não é algo, eu senti aqui de perdoar, é uma decisão, como amar é uma decisão, ok? Mas sabe de uma coisa, se nós somos, Deus através de Jesus Cristo é tão espetacular, que Ele diz assim: olha, quando tu tiver, eu estou doido para descer, mas não vou descer, quando você tiver alguma coisa para resolver, coloca teu dinheiro na mesa. Provavelmente tinha uma mesa nas igrejas lá antigamente. E ele diz: coloca a tua oferta na mesa. Vai até o teu irmão. Resolve a tua confusão, o teu BO. Depois coloca o teu dinheiro no altar. E eu fico me perguntando: que evangelho novo é esse? Que o inferno não pode ser pregado? Que o perdão não pode ser pregado? Porque eu tenho que viver, se me faz feliz, vai e faz. Assinado? Se te faz feliz, jovem, vai e faz. Já viu essa frase? É o diabo, irmão. Pastor, não fala em diabo não, porque não dá ibope na igreja. Porque se a gente fala demais, coisas ruins acontecem. O tempo inteiro, Timothy Keller, o ego exige que qualifiquemos nossa aparência e a maneira como somos tratados. O ego, como diz ele, inflável. Como eu sou bem tratado pelas pessoas, é o que vai determinar como eu trato elas. Um dia eu falei para alguém: mas o fulano não gosta de você, o problema é dele. Eu vou chegar lá onde ele, Vixe, está passando as informações aí. Tira daí agora. Eu até me perdi, Rafael. O que eu estava falando? Até que editar aí, né? Um dia, voltei, lembrei. Eu estava falando com alguém e alguém falou assim: alguém não gosta de você. Aí deu vontade de brincar, né? Ele e o diabo. Porque eu sou conhecido no céu e temido no inferno, aleluia. Não, eu falei: eu vou lá. Irmãos, nós vivemos uma fé não baseada no que os homens pensam ao nosso respeito, mas como Deus pensa ao meu respeito. Quando eu me converti, quando eu comecei a ser pregador na B, eu entrei em crise. Muitas pessoas me veem como esse homem duro, mas eu ia para o banheiro de casa e perguntava assim: Senhor, o Senhor me chamou para isso mesmo?
O Senhor me chamou para isso. O Senhor me chamou. Quando eu comecei a me preocupar demais com o que as pessoas falavam ao meu respeito, com o que as pessoas falavam demais ao meu respeito, e eu comecei a me preocupar, e eu comecei a me questionar da minha identidade, que Deus tinha me levantado para ser, e eu falando assim, cara, o que eu prego, como diz Lutero, está de acordo com a palavra, ninguém pode condenar-me. Senhor, e eu orava, eu perguntava para minha esposa, não era minha esposa, amor, eu preguei hoje, foi bom, foi duro, foi não sei o quê, mas eu descobri uma coisa, irmão, enquanto eu estava vivendo, me preocupando com o que alguém estava pensando sobre mim, eu estava deixando de ser usado por Deus para alcançar uma pessoa que estava faminta por Deus. Então sabe de uma coisa, tem muita gente que quer colocar culpa da vida dele em cima dos pastores, dos líderes ou de alguém, sendo que a responsabilidade é dele. Então o que é que acontece? Se você foi crucificado com Cristo, se você já não vive mais, pare de se ofender com qualquer coisa. Deixa pelo menos a cruz de Cristo ofender você. A cruz de Cristo mexer no teu orgulho. A cruz de Cristo mexer em você para andar a segunda milha. O caminho de volta. Tem muita gente aqui que não sabe o que é o caminho de volta, irmão. Alguém sabe aqui o que é o caminho de volta? Alguém? Quase ninguém. Então eu vou falar um caminho de volta. Por anos lemos Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha... Porque eu sou amigo do papai. Refrigera a minha alma por amor ao teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua sombra e o teu cajado me protegem. O Senhor é meu refúgio, é a minha fortaleza. Preparas, quem lembra desse texto bonito aí? Preparas uma mesa diante dos meus inimigos, e o meu cálice transborda. Aleluia. Por muitos anos eu ouvi pregadores dizendo: Deus vai colocar você diante dos teus inimigos. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai olhar você na bênção e vai se arrepender. Quantas vezes eu ficava esperando, né? Ele vai voltar, o Mateus vai voltar me pedindo perdão, e eu vou dizer assim, vou pensar se eu perdoo. Por muitas vezes eu projetei isso. Preparas uma mesa diante dos meus inimigos. Quem já imaginou isso? Seja honesto. Seja honesto. Rapaz, ele vai preparar uma mesa diante dos meus inimigos. Os meus inimigos vão olhar para mim e vai dizer: pastor, me perdoa, porque eu falei do Senhor. Pode até ser que seja, mas sabe de uma coisa? Deus vai preparar uma mesa diante dos teus inimigos. E sabe como é que Ele vai honrar você? É você se humilhando com uma toalha e uma bacia, lavando os pés dele, dizendo: eu quero servir você, eu quero ser resposta para a sua vida, eu quero ser luz de Cristo para o teu caminhar, então conta comigo para a caminhada. Assim você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Esse evangelho não é confortável. Pedir perdão pro cara, ou conversar com o cara que falou de mim, pastor. Saiu uma duas fakes minha. A primeira fake foi dizendo que eu roubei uma loura bonita na cidade. Eu roubei um carro. E eu estava fazendo uma live com o pessoal de João Pessoa, pregando o evangelho na pandemia. Quando a fé chega um texto, diz assim: ei, o que está acontecendo, pastor? O que está acontecendo? Eu falei: o que está acontecendo? Eu não sei de nada. Falaram que está uma notícia aí que o senhor roubou uma mulher na cidade. Eu falei: misericórdia.
Já estava dentro de casa mesmo, não vou nem sair. Pastor do Brasil, muita gente ligando. A outra foi que um cara passou com a bandeira do PT correndo e disse, bando de fascista. Eu perguntei, o que é fascista, irmão? Pastor genocida. O nosso orgulho fica dizendo, vou para cima. Porque o cara está mexendo no meu caráter. O cara está mexendo no meu caráter e eu vou falar com ele porque o meu caráter é importante diante da sociedade, hein? Teu caráter é bom diante da sociedade, mas diante de Deus é mais importante. E quando você tem a sua identidade formada em Cristo, você sabe quem você é. Você sabe quem você é. Quando chegou as notícias, eu falei, tô tranquilo. Pode vir quente que eu tô fervendo. Aí os advogados, todo mundo chega e faz só uma nota e posta lá. Ok, fiz uma nota, isso é uma fake news. A outra, você vai fazer o quê, pastor? Ainda brigamos um pouquinho na internet, né? Eu falei, deixa de mão, vamos seguir a vida. Deixa seguir. Deixa as águas rolarem. Porque nós fomos crucificados com Cristo. E eu estou morrendo para mim mesmo. Lutero diz assim, eu mergulhei meu velho homem nas águas do batismo. Mas eu descobri que o infeliz sabia nadar. Então todos os dias eu tenho que matar ele. Bora, carne velha, morre. Joane velho, morre. Irmão, quando eu era do mundo, eu aprendi com meu avô. Meu avô é um homem da cor dessa caixa aqui. Não sei se eu digo preto ou negro. Meu filho, o que nós temos aqui, nós somos negros, pretos. E a única coisa que nós temos é o nosso nome. Alguém já viu isso? Quando alguém mexe no nosso nome. Eu viro um leão. E meu avô dizia, se apanhar na rua, eu nunca lembro, eu não lembro de ter apanhado na rua. Sabe por quê? Porque eu dava o primeiro murro e corria. Passava meses, quando eu vi um cara, eu fugia. Saí vencedor na luta. Porque meu avô disse que não era para me apanhar na rua, porque eu apanhava em casa. E olha que as formas de apanhar, vou dizer só uma bainha de facão. E ainda tomava um banho de bucha seca tirada do muro de casa. Sabe de uma coisa? Quando eu encontrei Cristo, quando eu começo a caminhar com Cristo, a Bíblia diz que ele foi levado ao matadouro. Ele foi levado pelos tosqueadores. Como uma ovelha levada ao matador, silencioso, calado, suportou o sofrimento, suportou a cruz, suportou por causa de mim e de vocês. Sabe de uma coisa? Ele já levou a tua ofensa, ele já levou o teu sofrimento, ele já levou o que falaram ao teu respeito, ele já levou, sabe, o que os outros pensam ao teu respeito. Sabe por quê? O importante é o que ele pensa ao meu respeito. E sabe, a palavra dele diz em Jeremias, o que ele pensa ao meu respeito é pensamentos de paz, pensamentos de bem, pensamentos de me fazer prosperar e me dar um futuro. Esses são os pensamentos de Deus ao meu respeito. E eu prefiro ficar com os pensamentos dele do que o pensamento dos homens. Então fique em pé.